te ajudar a desenvolver ainda mais inteligência e domínio emocional, você vai descobrir agora como é que você se comporta, qual é o seu estilo comportamental, suas tendências comportamentais e como são as tendências e estilos comportamentais das pessoas ao seu redor. Então, como que funciona o DISC na prática, que é esse sistema de analisar tendências comportamentais? Se você procurar na internet, você vai encontrar uma infinidade de informações sobre ele, uma infinidade de combinações. Só que o que eu quero te mostrar aqui é um resumo prático, porque o intuito aqui não é te formar como um analista comportamental. O objetivo aqui é que você compreenda que se você quer ter domínio emocional, você precisa entender quais são os seus padrões comportamentais, quais são as suas tendências de comportamento. Então, primeiro olhar para si mesmo, e aí quando você entender isso, você entende também como que seu chefe se manifesta em relação aos seus comportamentos, como seus pares e colegas reagem, por que eles são como são. Enfim, isso extrapolado para a vida pessoal, sua esposa, seu marido, isso é sensacional. Então, basicamente, o Marston, para chegar nesse modelo, depois de muito estudo e pesquisas, ele dividiu o comportamento ou o estilo de temperamento das pessoas em duas esferas. Primeiro, a questão da velocidade de decisão, ou seja, se as pessoas têm um ritmo mais rápido ou se elas têm uma decisão mais lenta, ok? E o que isso quer dizer? Se você toma muitas vezes decisões por impulso ou a sua decisão é mais lenta, você pensa, você pondera e pesquisa. Então vou te dar um exemplo aqui. Você é do tipo de pessoa que compra por impulso, sem pesquisar muito? Ou você pesquisa, você entende as descrições dos produtos, todos os benefícios? O segundo ponto tem a ver com a dinâmica, razão versus emoção. Você é do tipo de pessoa que pensa sempre nos outros, como eles vão pensar, no sentimento das outras pessoas? Ou você é uma pessoa mais razão? Você toma decisão baseada na lógica, na razão, mesmo que para isso talvez você vá ferir, magoar outra pessoa, ou você é uma pessoa que é mais emoção. Basicamente, se uma pessoa ela é muito mais planilha ou ela é muito mais abraço, você consegue compreender isso? Então, cada quadrante desse, ou cada casinha, é uma classificação que é o perfil predominante de cada pessoa. Pode ser que você esteja em dúvida pensando, mas no trabalho eu sou assim, em casa eu sou diferente, lá fora eu sou assado. Então assim, não complica. Eu quero que você pense assim no geral, botando na balança todas as áreas da sua vida, todos os momentos da sua história, você é mais razão ou mais emoção? Não tem certo e não tem errado. Essa é uma pergunta assim, de reflexão para te dar consciência. Você só tem que descobrir quem que você é. Então, para a gente poder configurar o DISC, eu vou te explicar cada uma dessas siglas, dessas letras e como é que cada ser humano se manifesta nessas letras. Como são as tendências de comportamento e é isso que você precisa entender. Talvez você é uma pessoa que tem razão e você tem uma decisão mais rápida. Então, quer dizer que você mora aqui nessa primeira casa. Se você é uma pessoa muito racional, muito cautelosa, uma pessoa que tem uma cautela maior, você decide de forma mais devagar, quer dizer que você mora aqui na casinha 4. Se você é muito coração, muito emocional, você toma decisões por impulso, vive o momento, vai, se joga, gosta de falar, você tem decisões mais rápidas, vive na emoção, você mora aqui na casinha 2. Ou talvez você tenha pensamentos que são mais lentos, mais reflexivos, você pesquisa mais, você também é mais emocional. Quer dizer aqui que você mora na casinha 3. Então vamos analisar essas 4 tendências e olhá-las com mais profundidade? Então a primeira tendência comportamental é o D. Anota aí no seu caderno. D de dominância. As pessoas que têm temperamento D, elas são pessoas que tendem a ser mais dominadoras, como diz o nome. Isso gera coisas positivas, mas também traz coisas negativas. Todos os temperamentos têm coisas positivas e negativas. Se você for perceber, o D também vai ter alguns medos, e nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, os medos de cada perfil. O D que é dominante, ele é muito calcado na razão, ele toma decisões baseadas na lógica, na razão. 1 mais 1 é igual a 2, você tem que fazer isso, vamos lá, vamos fazer, não importa o que os outros vão pensar, e ele tem uma decisão muito rápida. Pessoas com alto D, elas tendem a ter suas decisões alinhadas com a lógica, pela razão e tomam decisões de forma muito rápida. Muitas vezes os D conseguem tirar projetos do papel, conseguem fazer as coisas avançar. Então se você bota uma missão na mão de um D, ele vai fazer. Sai de baixo, ele vai fazer. Então esse é o lado bom de uma pessoa que tem esse temperamento de dominância. Ela tira os projetos do papel, ela faz as coisas acontecerem.
Mas qual que é o lado sombra? Muitas vezes o D fere pessoas. Muitas vezes, se você for um D, você passa por cima do sentimento das pessoas. Pode ser que seja uma pessoa vista pelas outras como uma pessoa grossa, arrogante, egocêntrica, uma pessoa que toma somente decisões baseadas no que ela só quer. Então o D ele tem a luz e tem a sombra. E o D também tem medo, como todos os outros perfis aqui. Se você é uma pessoa que tem esse temperamento D, você decide mais baseado na lógica, na razão, do que na emoção. E o tempo todo você está agindo de uma forma muito mais rápida, acelerada. Uma coisa que incomoda muito o D é perder tempo. Isso muito incomoda. Olha, não quero perder tempo, vambora. Não importa se o outro vai ficar chateado, se vai chorar. Depois ele se vira com os sentimentos dele. Então, esse é o D. Agora vamos falar sobre o I. Do que é o I? O I é o I de influência. Olha só, o I, ela é uma pessoa que é muito focada em influenciar. O que o I mais gosta é de socializar, aquela pessoa que decide muito rápido, só que ele está baseado na emoção. Ele é aquele tipo de pessoa que se pergunta assim, como que foi o final de semana? E antes de você responder, ele já diz assim, porque o meu foi ótimo, e desembesta a falar. Então ele é muito focado no social, ele é muito focado em conversar com as pessoas, em dizer as coisas como elas são, muito focado em novidade, né? Tudo tem que ser novo, tudo tem que estar acontecendo o tempo todo de novo na vida do I. E ele tem uma dificuldade extrema em gestão do tempo, em dar continuidades em projetos. Ele quer começar coisa nova o tempo todo. Esse é o I. E qual que é a luz do I? Você coloca um I dentro de uma sala, o I ilumina todo mundo, motiva, ele energiza as pessoas, ele traz brilho, traz vida. O I é aquela pessoa que ele vai falar com todo mundo, porque as coisas são incríveis, ele tem essa tendência então de agir na velocidade, as coisas acontecem de uma forma muito rápida, assim como para o D. Só que o que acontece? O I se preocupa muito mais com a opinião das pessoas do que o D. Ele se preocupa muito mais com o que as pessoas vão pensar. Então o I tem o lado positivo e tem a sombra também. Qual que é a sombra do I? Qual que é o lado ruim dele? Ele quer começar coisa nova o tempo todo. E por querer fazer coisas novas, ele acaba não finalizando o que ele começa. Ele abre muitas frentes. O I também ele tem um desafio de ouvir mais as pessoas, porque ele tem essa tendência de querer falar o tempo todo. A pessoa está falando uma coisa, ele já fala, olha só, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui. Poxa vida, deixa as pessoas falarem, né? O D tem um conjunto de características, o I tem outras características. Agora vamos avançar para o S de estabilidade. Como é uma sigla, ou diz que é uma sigla em inglês, esse S vem de stability, por isso que é S, de estabilidade. Significa que é uma pessoa que é baseada na emoção, só com decisões muito mais lentas. O S é uma pessoa mais comedida, uma pessoa mais contida, uma pessoa que gosta muito de ouvir as outras pessoas. Então tem um coração enorme. O S gosta de pensar o tempo todo em como as pessoas vão se sentir. O tempo todo está pensando se ele não está desagradando. Né? E odeia tomar decisão sob pressão. Gosta de tomar as decisões de forma mais lenta, gosta de pensar, refletir muito, decisões muito comedidas. O S vive muito em função de poder ver outras pessoas brilharem. Ele gosta de ver a chama dos outros acenderem, das outras pessoas vencerem, e ele gosta de falar assim, poxa, eu ajudei aquela pessoa, olha que bacana. Mas a pessoa fala, você quer aplauso? Ele, não precisa. Né? O S então está sempre assim, ele gosta da vitória, mas ele gosta de perceber que ele ajudou outras pessoas a vencerem. Essa é a vitória dele. O S ele gosta de criar um mundo para ele onde não exista conflitos. Uma das coisas que são mais complexas para o S é conviver com o conflito. Então o S ele é muita emoção, decisões mais lentas, e aí eu quero que você reflita, será que você tem um pouco de S em você? Naturalmente, dos 4 que eu vou explicar, você tem 2 mais fortes e 2 mais fracos. E pelo que você me acompanha aqui no curso, você já pode inclusive tentar descobrir qual é o meu perfil. Vamos para a nossa 4ª letra aqui do DISC, o nosso último e não menos importante, o 4º tipo de personalidade é o C de conformidade, cautela ou conformidade. É aquela pessoa que adora ter controle, adora acertar, odeia errar. É uma pessoa que ela gosta dessa conformidade e ela é baseada na razão, na lógica, com uma decisão mais lenta, ou seja, uma pessoa que pesquisa muito, anota tudo na pontinha do lápis para poder checar se vai bater um número ali nos centavos. O S que falamos há pouco, ele gosta de pesquisar também, mas ele decide baseado na emoção.
Se ele gostou da pessoa, é da questão do coração, ele é muito assim. O C não, o C é lógica, razão. Tudo tem que ser pensado nos detalhes, ele odeia errar, né? A mesa dele tem que estar muito certinha, tudo perfeito. E aí eu quero te perguntar, qual será desses estilos é você? Será que você tem um pouco de C dentro de você? Tem essa questão de conformidade, de fazer tudo muito certo? O C, ele se irrita demais com pessoas que não cumprem regras. Tá? Vamos falar depois sobre isso no detalhe. Mas a primeira coisa que você precisa descobrir é quem será que eu sou aqui? Quais são as minhas características, as minhas duas maiores tendências? Não existe certo, não existe errado, porque se existe certo, a perfeição, só existiria um perfil comportamental. Então não existe melhor ou pior. É isso que é a beleza do ser humano, a pluralidade. E por que os seres humanos são tão incríveis? Porque eles são diferentes. Quando eu entendo isso, eu consigo compreender melhor quais são as regras e valores daquela pessoa e a linguagem preferida dessa pessoa. Olha essas frases aqui que podem resumir cada perfil. O D, vamos direto ao ponto, rapidez. O I, vamos conversar a respeito. O S, não vamos incomodar ninguém com isso. E o C, eu quero ouvir um pouco de mais detalhes sobre isso. Então, quando eu começo a entender como é que as pessoas se manifestam, eu começo a entender do que essa pessoa, por exemplo, ela tem medo. Tá fazendo sentido para você? Quando você entende que você é I, você percebe que você tem coisas que você precisa lapidar em você, mas você também tem coisas que são incríveis, que você tem coisas que você pode levar para as outras pessoas como uma forma de transformação. Então, quando você é D ou quando você é C e seu chefe é S, você entende que vocês têm valores diferentes e regras diferentes. E aí você começa a respeitar mais a outra pessoa, porque você sabe que aquilo é uma característica nata da pessoa. E com isso você deixa de ter desequilíbrio emocional por conta das relações. Porque aí você entende que as pessoas são diferentes e que não é o seu papel mudá-las. Você entende que um I, por exemplo, um Mi, é um I por conta das características dele. E você? Qual a tendência comportamental mais forte que você tem? Como eu disse, normalmente são duas mais fortes. Ah, Fábio, eu tenho todas elas. Olha, isso é ilusão. Isso não existe, tá? Isso, assim, seria uma probabilidade de 0,01% da população ter esses 4 estilos totalmente equilibrados, o que é muito, muito raro. Então, normalmente, 99,9% das pessoas, elas têm esses 2 estilos mais fortes. Pode ser, por exemplo, um D com I, C com D. O C com I é mais raro, né? Normalmente são os vizinhos aqui, os mais próximos. Raramente são os cruzados. Mas pode existir, por exemplo, um D com S, mas é mais raro. Ok? Então, na próxima aula, eu vou te apresentar uma ferramenta prática que vai te ajudar a tirar qualquer dúvida a respeito do seu comportamento. Realmente uma ferramenta sensacional de análise que você pode depois, inclusive, usar na sua empresa e, por que não, com seus familiares também, para melhorar suas interações, as suas relações com essas pessoas, ok? Não esqueça que também na sequência nós vamos falar sobre o lado sombra, o lado oculto nos detalhes, o que pode estar por trás de cada um desses comportamentos, de cada estilo e como isso afeta o lado emocional de cada um deles, ok?